Minhas saudações a você, minha amiga, que está estudando a Palavra de Deus, e a todos os amigos que também estão estudando a Palavra de Deus, mais especificamente a profecia de Daniel e Apocalipse. Hoje nós vamos fazer um comentário muito simples e eu vou explicar para você, você vai entender ao longo deste vídeo o porquê é aceitável diante de Deus esse comentário tão simples, uma simples definição que nos traz tanto esclarecimento de um erro comum que está ocorrendo hoje no nosso meio, que é muito triste. Então vamos orar para abrirmos no verso bíblico de hoje e começarmos o comentário. Maravilhoso Pai que estás no céu, me inspira, Senhor, ilumina a mente também das pessoas que vão ouvir este ensino, este estudo, para que todos nós possamos entender a verdade, a Tua vontade para nós e para a interpretação da palavra profética. Colocamos nossa vida em Suas mãos, pedimos que perdoe nossos erros, continue a nos conduzir no caminho do bem, Senhor, e livra-nos de todo o mal, pedimos humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, meus queridos, no verso 1 de Apocalipse, logo no início do pequeno livro, nos diz assim, revelação de Jesus Cristo, é uma introdução ao tema do livro, e nos diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João. Então, o primeiro verso é muito claro, e eu quero chamar a atenção aqui de todos nós para a palavra servos. É isso mesmo, a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse é destinada aos servos de Deus. Então, essa palavra já diz tudo, diz muita coisa, diz tudo. Porque muitos estudiosos vão à Bíblia, cada um com a sua formação, cada um com a sua história, cada um com sua característica genética, e muitos levam de si para este estudo. Cada um tem uma formação, mas independente de qualquer coisa, independente de tudo isso, dessas diferenças, a pessoa que vai receber a iluminação do Espírito Santo, ela deve ter a característica de servo. Então, antes dela ser um profissional, seja ele um teólogo ou qualquer outra profissão, que temos pessoas também estudando a palavra de Deus, várias profissões, várias culturas, ela deve ser um servo, ou seja, ela deve ter entregado já a sua vida a Jesus, passado pela conversão. Então, ela tem que ir com este espírito de servidão. Quando ela colocar em segundo plano a sua formação, o seu talento pessoal, aquilo que ela aprendeu, ou aquilo que ele conquistou, o seu cargo de liderança, quando ela colocar tudo isso em segundo plano e ir como um servo, ela pode estar livre do engano. Por quê? Porque um servo, ele obedece, respeita e obedece ao seu Senhor. E se a pessoa vai desobedecendo o princípio bíblico de interpretação profética, ela vai se enrolando cada vez mais, por mais intelectual que seja, por mais intelectualizado que seja o seu discurso, a sua pregação, ela vai se enrolando cada vez mais no nada, entendeu? E vai colocando interpretações interessantíssimas para quem desrespeita o princípio bíblico de interpretação, para quem não interpreta como um servo, aquele que deixa Deus falar, que obedece a Deus, que escuta o que Deus fala. Então, aqui nesse livro, nós encontramos princípios de interpretação. E o princípio da progressão é um princípio. O princípio da organização, o princípio da sequência, o princípio de como Deus dá a profecia, que é da época do profeta em diante. Jamais Deus vai falar assim, Daniel, vem aqui que eu vou te mostrar umas imagens, eu quero te contar o que vai acontecer no passado. Jamais. Ele vai chegar para João e falar, João, vem aqui, eu vou te mostrar umas imagens, eu quero te contar o que vai acontecer no passado. Isso não existe na Bíblia. Então, quando nós desrespeitamos princípios, nós nos enrolamos cada vez mais. E eu vou contar para vocês, antes de eu falar a definição aqui da palavra profecia, que é muito simples, né? Antes de eu falar essa definição, eu quero contar para vocês a história, o que aconteceu no povo adventista, né? Então, os primeiros adventistas, os pioneiros adventistas, aqueles sinceros, fiéis, estudantes da Bíblia, eles, na ânsia deles esperarem pela volta de Jesus, eles queriam muito essa volta de Jesus,
Eles não examinaram com diligência, com o zelo necessário que deveriam e foram querer adotar uma teoria de um historiador. Veja bem, um historiador, no caso, ele não tinha interesses cristãos, nem de conversão, nem nada. Foi aí que eles erraram, porque o historiador tenta colocar a Bíblia dentro da história. Mas não se pode fazer isso. A Bíblia, ela é a história. Ela é a história, ela é tudo, ela é a palavra de Deus. Não se pode forçar a colocá-la dentro da história. E o historiador, por tendências, fez isso, assim como muitos hoje interpretam, com as tendências do próprio eu. Não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho cargo, eu sou aquilo mais. E interpreta pelas tendências do seu próprio eu. Mas não é assim, Deus não aceita, Deus não autoriza. Quando Deus fala, o homem cala. Quando a Bíblia fala, o homem cala. Então, nessa história, os pioneiros adventistas, eles criam que Jesus deveria voltar em 1844. Então, eles adotaram a teoria desse historiador Gibbon, que não tinha interesse nenhum em investigação da Bíblia, com caráter cristão, em oração, em ser um fiel, um convertido, nada disso. Não tinha nenhum interesse, então eles adotaram. E este erro permanece. Tá difícil de eliminar este erro, essa contaminação no povo de Deus. Então, quando se deixa o princípio, aí se enrola cada vez mais. Fica uma interpretação intelectualizada, maravilhosa, para quem não respeita a Bíblia. Para a imaginação de pessoas que acreditaram num historiador e continuam ainda acreditando nisso. Então, meus queridos, é muito triste o que aconteceu e acontece até hoje. Bom, eu peguei aqui no celular da minha mãe, eu vou pegar novamente a definição da palavra profecia, mas você pode procurar várias definições, todas vão falar a mesma coisa, que profecia é previsão de acontecimentos futuros, que pode ser baseada em dedução ou inspiração divina. Essa aqui é uma definição no Chrome, rápida, mas tem várias definições, todas vão dizer que profecia é uma previsão de um acontecimento futuro. Ponto final. O que mais você precisa para se voltar à Bíblia e ser fiel? Deixar de lado todo o engano, negar o seu eu, se arrepender, voltar e ser fiel. E entender a palavra profética de maneira como está escrito aqui na Bíblia. Em fidelidade ao princípio, certo? Começando pela definição da própria palavra profecia, que é uma previsão de acontecimentos futuros. Então, ela é dada do tempo do profeta em diante. Em Daniel, foi dada da Babilônia em diante. Para João, foi dada da época dos apóstolos em diante. Ali, quando começou o mistério da iniquidade, em diante. Jamais para trás. Então, meus queridos, guardem o princípio, não firam mais o princípio, orem a Deus e estudem a palavra em fidelidade. Minha oração, o meu desejo é que Deus abençoe você no estudo e que Deus te ilumine e que você cresça cada vez mais em graça, sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, até um próximo estudo, até um próximo comentário, pela graça, a misericórdia e o grande amor do nosso Deus.